not missiles, but microbes. We're not ready for the next epidemic. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora a nossa mesa redonda, BIM, a construção civil sob um novo olhar. O BIM, ele é a nova era de projetos na construção civil. Dos projetos desenhados à mão, passando para a era do CAD, os desenhos assistidos por programas de computador, entramos na era do BIM. Somando a isso, a necessidade das novas tecnologias e novas técnicas que tornem os engenheiros mais aptos na área de engenharia. Mas o que é o BIM? Para isso, nós convidamos 3 ilustres convidados que vão estar aqui conosco para responder essa e muitas outras perguntas. Nosso primeiro convidado é Luciano Hamed Chaves, engenheiro civil, pós-graduado em metodologia BIM pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, conselheiro de estratégias e fundador do Escritório de Projetos Integrados de Engenharia, EPE, pesquisador de BIM, com foco em ensino, gestão, instalações e automação de projetos. Hoje atua com o setor de projetos BIM, com foco em construção civil e infraestrutura. Muito obrigado por comparecer, Hamed. Quer fazer algum comentário? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar dessa edição da SEC. Fui organizador da 5ª SEC ainda, então é um prazer enorme para mim estar aqui. É só uma correçãozinha, eu não sou formado ainda, estou no último semestre do curso de Engenharia Civil, certo? E é isso. Muito obrigado. Certo, obrigado, Hamed. Continuando, gostaria de apresentar Rogério Henrique Frazão, arquiteto e urbanista, doutorando da Universidade de Lisboa e membro do grupo de pesquisa DGC, Design and Computation Group, FUL Lisboa. Professor universitário há 20 anos, diretor acadêmico do Master International em BIM, Magnetic da Ziggurat e coordenador geral dos Masters em Língua Portuguesa da Ziggurat Global Institute of Technology. Muito obrigado, Rogério. Gostaria de fazer algum adendo, algum comentário a mais? Não? Por fim, mas não menos importante, senhor Tiago Bandeira Bastos, engenheiro civil pela Universidade Federal de Piauí, cursando MBA em Gerenciamento de Obras, Produtividade e Tecnologia da Construção. MBA em Gerenciamento de Projetos, atualmente gerente BIM na empresa VMB Engenharia e Tecnologia. Muito obrigado pela participação, Thiago. Quer fazer algum comentário, algum acréscimo? Não, só agradecer o convite de vocês, que vai estar disponível aqui hoje. É sempre uma honra estar participando desses eventos, principalmente quando envolve estudantes e profissionais da área, que é para a gente comentar sobre.
essa tendência de mercado que tá bem famosinha e que todo mundo quer saber um pouco mais sobre. É sempre uma honra estar participando desses eventos. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Agora, como forma de iniciar e nivelar os conhecimentos, gostaria de perguntar o que seria o BIM e quais as rupturas que ele trouxe em relação aos métodos anteriores, às técnicas anteriores. Então, eu acho que posso começar, né, Luciana? Pode sim. O BIM, a questão de definição, de teoria, o que seria o BIM, a gente encontra muita literatura hoje, mas ele é basicamente uma inteligência, um gerenciamento de dados, onde a gente coloca informações em uma geometria virtual, a gente tem a geometria virtual, coloca as informações dentro dela e consegue, através de processos e de todo um suporte tecnológico, gerenciar todo o processo de construção, seja desde o desenvolvimento do projeto, da fase inicial, até hoje em dia a gente já consegue aplicar no canteiro de obras, a gente já consegue gerenciar a construção mesmo, o ciclo de vida de todo o projeto, fazendo uso dessa tecnologia. Então, BIM é justamente esse gerenciamento de dados que hoje em dia a tecnologia te permite quando você insere as informações corretas. Mas, claro, você precisa inserir as informações corretas. Muitas vezes a gente atrela, se você digita BIM no Google, se você procura por toda essa informação na literatura, ele está sempre atrelado com tecnologia e sempre traz com ele um conceito de automático. E às vezes não é tão automático assim. A gente precisa definir um pouco essa diferença, entender um pouco essa diferença. É um processo automatizado. A gente busca automação cada vez mais, cada vez a necessidade menor de ter interferência humana, que vai diminuir a questão de erros. Mas ainda assim ainda precisa, a gente ainda está caminhando nesse processo, a gente ainda está caminhando na implementação dessa metodologia. Então, a gente precisa entender um pouco disso também quando a gente está falando da metodologia BIM, de todo esse conceito, de que é um conceito de aplicação tecnológica, é toda a informação, todo o gerenciamento de informações de um processo automatizado. Então, é meio que isso. E os benefícios que isso traz, principalmente para a construção civil, eu gosto de apontar, o principal é a redução de custos, erros, tempos, transparência no processo construtivo. Então, é uma metodologia que te dá uma previsibilidade maior, é uma metodologia que te dá a capacidade de você ter a simulação da sua obra antes que ela aconteça. E no escritório a gente gosta de brincar de que é bem mais barato você apertar a tecla delete no teclado do que você, na hora da obra, com o pessoal já esperando para fazer o serviço, você ter que puxar ou corrigir algum erro, ou pensar numa metodologia construtiva que de início daria certo, mas naquele momento se viu que não tem essa viabilidade. Então, toda essa transparência, toda essa facilidade, essa redução de erros, essa redução de custos, que a literatura traz e a experiência de mercado de quem usa a metodologia também traz, então são números que não só vêm da literatura, mas já vêm de experiências de mercado. Toda essa redução de aproximadamente 20% de custo, de aproximadamente 30% de erros de documentação. Então, toda essa transparência, toda essa seletividade, essa assertividade e essa previsibilidade, a metodologia traz para a construção civil. A gente ainda está engateando nesse processo, no Brasil a gente ainda está começando a aplicar isso tudo, mas esse é o benefício. Isso a metodologia traz de fato, não é apenas literatura, não é apenas estudos, traz de fato. Então, a aplicabilidade cada vez mais cedo dela te dá todos esses benefícios, né? Todo esse leque de coisas que te permite só o fato de você começar a aplicar essa metodologia BIM. Com cautela, claro. Agora é minha vez, né? O que seria o BIM? Pronto. O Thiago já falou bastante aí, eu acho que vai ser bem difícil complementar, mas BIM é basicamente uma definição bem simplista, é construir no computador. Né? Você construir virtualmente o que seria feito na obra, com as informações necessárias, de acordo com o que você precisa naquela etapa específica, porque às vezes você é uma empresa que trabalha com planejamento de obra, então você vai focar em informações para planejamento de obra, para execução. Se você é uma empresa focada em
gestão de edificações, as informações que você vai inserir no modelo é relacionada à gestão de edificações. Então, assim, muito que a gente tem que ter em mente para que eu quero BIM? Né? Eu quero BIM para fazer projeto, para gerar um orçamento, para fazer um planejamento. Então, você vai focar as informações associadas ao seu modelo exatamente para o que você precisa. E uma das coisas que eu pensei bastante, assim, quando comecei a estudar um pouco sobre BIM, era que BIM veio basicamente fazer o que já deveria ter sido feito antes de existir BIM. Que é o quê? BIM, ele obriga você a conversar com quem está envolvido nos seus projetos. Seja na etapa de projeto, na etapa de planejamento, na etapa de execução. Então, você trabalhar em BIM, você é obrigado a trabalhar se comunicando com os diversos profissionais envolvidos, com o cliente. Então, é exatamente uma gestão bem feita de projetos, tem que ser realizado quando você usa BIM. Que isso já deveria existir até antes de se usar BIM. Mas foi uma coisa que trouxe muito à tona, desde que quando começou muito a se falar de BIM, começou a se falar de modelos compartilhados, de pessoas trabalhando ao mesmo tempo no mesmo projeto. E aí trouxe uma série de problemas que antes existiam, mas as pessoas não focavam muito. Que essa falta de comunicação que existia anteriormente, ainda hoje existe, ela gera essas falhas, que até o Thiago já comentou, ela gera esses erros de projeto, erros de execução, retrabalhos, que você pode começar a desenvolver ainda ali no escritório, no computador, na fase de projeto, deixar tudo amarradinho, para lá na frente não ter problema na sua obra, na sua execução, no funcionamento da sua edificação. Agora eu vou passar a palavra para o Rogério. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas aí pelo inconveniente. A gente está com um problema de conexão aqui, houve uma queda de energia na região e acabou prejudicando. Por isso eu tive que acessar do celular. Tudo bem, Rogério. Eu tinha te apresentado anteriormente. O que a gente estava discutindo agora era como forma de apresentar o que é o BIM e que rupturas ele trouxe em relação às ferramentas passadas. Se você quiser acrescentar alguma coisa... Claro. Perfeito. Um conceito muito completo que eu acredito que seja sobre BIM é o que disse pelo Bilial Suca, que é um conjunto interrelacionado de políticas, processos e tecnologias. Então, quando a gente olha o BIM sobre essa ótica desses três pilares, políticas, processos e tecnologias, primeiro a gente se distancia daquela noção que a maioria ainda tem de pensar BIM enquanto ferramenta, né, enquanto software A ou B. A ferramenta ela existe, ela faz parte do contexto, mas ela não é o BIM em si, ela faz parte do contexto, ela faz parte ela não é o BIM, certo? No outro ponto, o outro pilar, que é o dos processos, o chamamento por termos que redimensionar e redesenhar todos os processos que a gente fazia na forma tradicional, e agora ele vai, não diria que ele não é mais necessário, mas ele vai precisar sofrer uma série de alterações. E do ponto de vista das políticas, a gente ter elementos tais como normas, padrões e contratos, leis, que possam amparar esses novos processos desenhados à luz dessas novas tecnologias. Então, o entrelaçamento entre esses três pilares nos dá uma noção muito mais aprofundada do que vem a ser BIM. Muito obrigado, Rogério. Eu acho que a gente pode passar para o próximo tema, que é o uso do BIM ainda é o futuro, já podemos considerar ele como o presente da construção civil. Ele é o futuro ou ele já é nosso presente? Se quiser, Thiago, pode começar. Eu acho que se a gente não começar a entender o BIM como presente, a gente vai terminar não tendo a sustentabilidade que a gente deseja para a nossa empresa ou qualquer construtora que você esteja trabalhando tanto na questão de projeto quanto na questão da construção civil. Então, ele já é de fato presente,
A metodologia BIM ela já deixou de ser tendência de mercado, já passou a ser uma necessidade de mercados, de que se você não atualizar a sua empresa, você não vai conseguir ter a competitividade que o mercado já está exigindo. Só que a gente precisa ter cuidado com isso, porque apesar de ele já estar presente, a metodologia BIM ela é uma metodologia bem complexa, é um conceito complexo. A gente gosta de comparar, quando a gente migrou do papel para o CAD, com a migração tecnológica, trouxe um pouco mais de produtividade, mas foi uma migração de desenho. A gente deixou de desenhar no papel, passou a desenhar no computador. A migração do CAD para o BIM, ela é bem mais complexa, ela envolve muito mais conceitos do que a mesma migração que teve há um tempo atrás. Então, apesar de ele ser presente, ser algo presente, envolve muitas coisas complexas que, se a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, a gente pode se perder nesse caminhado. Porque a metodologia BIM, ela vai desde a modelagem de uma maquete 3D, até hoje em dia a gente já tem o conceito, já se escuta falar sobre gêmeos digitais, cidades onde você tem a versão digital da cidade toda para você fazer todo o controle urbano de planejamento e tudo mais. Então, apesar de ser um conceito que já está presente no mercado, a gente tem que ir calma nisso também. Porque é sempre, se você tentar correr antes de caminhar, o seu processo de aprendizagem, o seu processo de implementação da metodologia dentro do seu escritório, dentro do seu ambiente de trabalho, ele vai tender ao fracasso ou à frustração. Porque muitas vezes, é engraçado quando você chega para implementar a metodologia dentro de um escritório, quando você conversa com o setor estratégico, quando você conversa com o setor técnico. Quando eles ainda não têm muito bem esse conceito definido de BIM, só escuta falar porque é um dos tópicos mais falados, inclusive é um dos tópicos de TCC mais abordados hoje em dia. Quando você fala do setor estratégico, vamos implementar BIM, eles já pensam logo que eles vão ter o quê? Um robô trabalhando para eles. É a melhor coisa do mundo, eu vou ter um robô trabalhando para mim. Quando você fala para o setor técnico, vamos implementar o BIM, eles já pensam o quê? Não vou precisar mais pensar. Porque eu vou ter um programa fazendo tudo para mim. Então, a gente precisa balizar um pouco esse conceito de que, apesar de ele ser presente, ele é bem amplo, e se a gente não afunilar e tentar começar a trabalhar aos poucos, você se perde nisso. Mas, sim, ele deixou de ser tendência, ele não é mais algo futuro, ele é presente no mercado, e se você não estiver atuando nisso, ou pelo menos começando a atuar nisso, você vai perder competitividade. Muito obrigado, Thiago. Rogério ou Ramagem? Quem falar primeiro? Ok. A gente precisa, para essa resposta ficar mais precisa, vamos dizer assim, fazer um recorte espacial. Né? A gente está falando de qual mercado? É o mercado brasileiro, é o mercado em qual país? Né? Em alguns países, o BIM já não é mais nem presente, já é passado, vamos dizer assim. Não que ele tenha acabado, mas que o seu uso já está tão corriqueiro que não é mais nem objeto de tanta discussão aqui. Né? Eu lembro que eu tive um contato com uma professora que tinha chegado do Reino Unido. Ela morou 15 anos lá, e ela estava recém-chegada aqui no Brasil, e ela comentou comigo: achei tão estranho você estar discutindo BIM aqui. Eu olhei para ela: mas nossa, você estava no Reino Unido, que é para a gente uma grande referência com relação a BIM. Ela disse assim: porque lá a gente não discute mais isso não. Sabe? Então, assim, já está tão incorporado no dia a dia, até se você fizesse uma live aqui para discutir CAD, sabe? Então já está tão incorporado no dia a dia de alguns mercados, e por isso que eu falei que já é até passado em alguns casos. Na realidade brasileira, dependendo do nível de maturidade que a gente vai analisar, ele pode estar em vários momentos temporais. Né? Ele pode estar em presente, passado, ou passado não, mas ele pode estar em presente ou em futuro. Mas eu diria que sim, a gente está numa fase de transição. Se pegarmos como ponto de referência os decretos federais, as iniciativas de algumas empresas de já fazer esse processo de implantação, a gente está nesse processo de transição, onde profissionais estão buscando capacitar-se para isso, as pessoas estão se interessando cada vez mais em aprender e a discutir sobre isso. Iniciativas como essa de vocês, que é louvável, são exemplos desse interesse de começar a discutir mais sobre isso.
Quando eu comecei a falar disso lá em 2008, ele parecia um maluco falando sozinho pelas paredes, e hoje, felizmente, cada vez mais aumenta o número de pessoas envolvidas e discutindo todos esses conceitos, né? Então, acho sim que é presente, não tem mais a pergunta se vai haver BIM, não existe essa pergunta mais. A pergunta nossa hoje é como a gente vai implantar, mas não se a gente vai implantar, porque a gente vai implantar de qualquer jeito. Não tem mais a alternativa de não implantar, né? Então, a gente tem que considerar, como falou Thiago, como presente, ele é realmente uma realidade, precisamos encará-lo de frente, mas se pensarmos em níveis de maturidade mais profundos, a gente pode considerá-la ainda um pouco à frente. Não um futuro muito longe, mas um futuro de médio prazo, vamos dizer assim, para níveis de maturidade mais profundos. Obrigado, Rogério. Em relação a nível de Brasil, né, a gente tem vários como o próprio Rogério falou, vários espaços temporais, né, em relação ao BIM, se ele é presente, se ele ainda é futuro. É uma coisa que eu converso bastante com profissionais que trabalham com BIM no Brasil inteiro, e a percepção que eu tive até hoje aqui em Fortaleza, por exemplo, você tem empresas que trabalham com BIM desde 2007. Então, você vê aí uma certa maturidade. Já tem locais do Brasil que tem gente que nem ouviu falar de BIM ainda. Então, assim, para mim é presente, já, é fato, mas dependendo de onde você esteja em relação ao Brasil, em que cidade, em que local, ainda é um presente um pouco distante para eles. Mas, de qualquer forma, eu vejo como um presente, você vê os movimentos tanto das empresas, do mercado, como das universidades também. Então, você já vê disciplinas de BIM dentro da universidade, então já tem uma certa aderência, você já tem cursos de pós-graduação focados nisso, tem mestrado focado nisso. Então, assim, é algo que já está aí. Não tem muito de ser algo tão futurista assim, não. É claro que em determinados níveis de maturidade, a gente ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas no contexto geral, já é presente. Obrigado, Ramais. Agora, me surgiu uma dúvida a partir desse tema. Por que no Brasil esses programas novos, essas novas tecnologias como o BIM, demoram a ser aderidas? Por que tanta resistência no Brasil para esse tipo de tecnologia? Essas opiniões. Tá, primeiro só para tentar enquadrar, se você pegar sobre a ótica do conceito que eu dei anteriormente, políticas, processos, tecnologias, eu não estou falando apenas de usar uma tecnologia nova. Apenas usar um software novo é relativamente fácil, tá? Tirando aí algumas limitações financeiras de adquisição do software, etc., é relativamente fácil. Você aprende um novo software, acabou. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala de BIM. A gente está falando de uma transformação digital. Então, é algo muito mais profundo, que mexe no modus operandi, ela precisa de uma mudança de mentalidade. Ele precisa, no momento que eu mudo processos, por exemplo, de execução de alguma tarefa, eu estou indo diretamente, atacando diretamente a zona de conforto das pessoas, tá? Que já estão acostumadas a fazer daquele jeito. E eu estou vindo com uma inovação dizendo, olha, não é isso, agora é de outro jeito. Então, é natural termos resistência quando o que está em voga não é uma mera troca de tecnologia, mas uma transformação digital, uma mudança de comportamento. E, atrelado a ela, Acho que falhou. Acho que teve um problema de conexão. Enquanto ele resolve esse problema, alguém mais quer comentar sobre o tema? Eu acho que... Será que ele volta? Voltou, Eu Rogério? acho que... Voltou, Rogério. Cortou o seu finalzinho. Pois é, no finalzinho cortou. Opa, você ouviu até... Eu estava dizendo que não é uma mera mudança de tecnologia, porque é uma transformação digital, uma mudança de comportamento.
onde a tecnologia é um dos ingredientes. Então, ela está incorporada no processo, mas não limita-se por aí. E eu acho que, completando um pouco do que o Rogério disse, além disso, a gente precisa, entrando um pouco mais no comportamental, a gente vai trabalhar com pessoas. Qualquer projeto de qualquer empresa que envolve pessoas é um dos processos mais complexos que existe. A gente não está falando de uma máquina que funciona num sistema binário, a gente está falando de cabeça de pessoas. Comportamento. O conceito que o BIM traz, uma das principais palavras-chave atrelada ao conceito de BIM, é a colaboração. E o mercado brasileiro, as empresas, quando você vai para a construção civil, que você vai fazer um prédio, você tem um arquiteto trabalhando na arquitetura, o projetista estrutural trabalhando na estrutura, o projetista das instalações, dos complementares trabalhando nos complementares, e cada um está focado em entregar o que ele foi pago para entregar, apenas. Então, ele quer cumprir o prazo que foi estipulado, o contrato que foi estipulado, entregar o que foi pedido para se entregar, olhando para o dele. Prova disso é que muitas vezes a gente escuta, quando você está trabalhando uma compatibilização no gerenciamento disso, que você precisa ouvir dos projetistas, a gente escuta o pessoal da área técnica falar, não vamos incomodar o arquitetônico, porque ele vai trazer uma revisão e a gente tem que mexer no nosso projeto e não vai dar tempo. A gente precisa entregar do jeito que está. Então, todo esse conceito colaborativo que o BIM traz, ele trabalha no comportamento das pessoas. E trabalhar comportamento de pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem. É uma das maiores dificuldades da implementação. Às vezes, você tem que mexer na estrutura organizacional da empresa. Por quê? Dentro da empresa, falar em trabalho colaborativo, beleza. Já é um conceito que lá dentro, a galera já trabalha um colaborando com o outro. Só que quando você traz a metodologia, você não vai ter um trabalho colaborativo apenas dentro da sua empresa. Você precisa envolver vários agentes externos, cliente, incorporadora, construtora, escritório de projetos, prefeitura. Você tem vários agentes externos, cada um com suas respectivas prioridades, cada um com suas respectivas diretorias, cada um com seus respectivos trabalhos, e você tem que fazer eles trabalharem juntos. E, às vezes, quando você senta e fala nessa implementação do BIM no Brasil, que a gente tem esse conceito enraizado de que eu vou entregar aquilo que eu fui pago para fazer, é um pouco mais complexo, porque é pessoas. E qualquer projeto, qualquer que seja o nível de projeto, qualquer que seja o tamanho da empresa, se envolve pessoas, ele vai ter uma resistência para ser implementado e ele vai demorar um certo tempo para começar a funcionar de uma forma processual, industrializada, rotineira, virar rotina. Então, eu acho que, além de todo esse aparato, tem a questão comportamental, tem a questão de pessoas, que meio que traz aquele medo de por que eu vou mexer numa coisa que eu acho que está dando certo se eu vou ter que fazer toda essa revolução dentro da minha empresa. Então, eu acho que toda essa parte que envolve pessoas também deixa a gente com um pouco o pé atrás para avançar no uso dessa metodologia. Eu diria que, em relação a isso, é uma questão cultural mesmo. Cultural de pessoas, cultural de empresas, cultural em relação à base tecnológica do Brasil. O Brasil é um país continental, então, por exemplo, tentar levar uma implantação de BIM a nível nacional num país europeu é um país pequeno, então é mais fácil do que um país do tamanho do Brasil. E ainda mais um país que a gente tem uma certa dificuldade tecnológica, onde tem lá nas cidades do interior um projetista que trabalha ali no AutoCAD dele já há 20 anos, às vezes nunca nem ouviu falar de BIM, aí chega do nada e começa a implementar esse tal de BIM. Então é algo que é realmente complicado. Apesar de quem conhece já saber que é uma forma melhor de se trabalhar, para quem não conhece aquilo, é realmente algo assustador, acredito eu. Então, assim, é uma mudança cultural mesmo, de pessoas, como o Thiago falou. Tem também a questão de que muda até os cargos que estão dentro da empresa, muda o perfil profissional. Então, o profissional, antes ele poderia ser um especialista, ele ser bom naquela disciplina que ele trabalhava, tá tudo bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o profissional tem que ser um pouco mais geral, tem que ter habilidades interpessoais um pouco melhor, até para conseguir realmente trabalhar pensando não só no dele, mas pensando no que é melhor para o projeto como um todo, que muitas vezes o melhor para o projeto é eu ter mais trabalho hoje.
Então, isso é uma mudança de paradigma, até de perfil profissional de cada colaborador que estão nas empresas. E eu acho também a metodologia ela pede muito que a gente pense antes de fazer. E a gente do Brasil gosta de fazer antes de pensar, porque o importante é mostrar que está sendo feito. E querendo ou não, a metodologia você tem que sentar, pensar antes, porque senão você não consegue aplicar ela. E às vezes esse sentar para pensar, muita gente acha que é uma perca de tempo, né? Então eu acho que isso também afeta um pouco a absorção da metodologia no mercado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ramad. E obrigado, Rogério, também, que está tendo os problemas técnicos, mas já ele volta. Agora uma pergunta do Cornélio, que em contrapartida ao problema da inserção do BIM, ele traz aqui uma pergunta de uma solução. Sobre a resistência, onde seriam os pontos estratégicos para mudar essa realidade? Penso muito na área educacional, dando foco na universidade, como é o caso do EPE e da UFC. Eu acho super válido você... Pode falar, Thiago. Eu falei, foi mal. Pode falar. Eu acho super válido esse ponto da educação, porque, querendo ou não, ainda são poucas as faculdades, você começa a ver agora esse movimento maior, eu acho que nisso o Hamed fala até melhor, porque ele sempre foi muito dentro disso, você começa a ver agora, mas ainda tem faculdade de engenharia que não oferta a disciplina de BIM. Às vezes é uma disciplina optativa, que às vezes nem fecha coro para formar turma, aí, mas gosta de... Então, eu acho super válido a aplicação disso, esses eventos que vocês estão promovendo, esses eventos que a gente consegue ver muito. A pandemia permitiu que esses eventos online, a quantidade de eventos online cresceu bastante, tem vários eventos de BIM acontecendo, às vezes até simultaneamente. Então, isso incentiva um pouco, são pontos estratégicos. Eu acho que os principais na questão do mercado, além desse acadêmico, claro, os pontos principais para tentar mudar essa realidade é você conseguir balizar o entendimento de BIM do cliente, porque, como eu falei, se você chega para a empresa, vamos implementar BIM, fala para o setor estratégico, vamos implementar BIM. Se ele sabe do BIM só do que ele ouviu falar, ou só do que, querendo ou não, o mercado vende, para ele vai ter um robô trabalhando para ele, é fantástico. Para a equipe técnica, eles não vão mais precisar pensar, porque o computador pensa sozinho. Então, a gente precisa balizar um pouco essas expectativas, mostrar o que é realmente BIM, o que é que precisa de um tempo, não é uma coisa que vai cair de paraquedas. Se você tentar implementar BIM na sua empresa, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. De início, ela toma mais tempo do que o processo tradicional, depois que ela se torna automatizada, mas de início ela se torna mais tempo, ela toma bem mais tempo do que o processo tradicional. E às vezes isso frustra. Quando você não baliza essa expectativa do cliente ou expectativa dos profissionais que vão atuar nessa área. E, claro, a questão comportamental, você também precisa trabalhar isso, são pontos estratégicos, além da educação, além dessa balização de expectativas, do que realmente está sendo implementado, do que realmente a tecnologia está usando. Tem a questão comportamental e, claro, a gestão da informação. Metodologia BIM não é nada mais do que gestão da informação. Os softwares BIM hoje em dia, eles se diferem dos anteriores, do AutoCAD, por exemplo, porque ele sabe identificar que aquela geometria é uma porta, que aquela geometria é uma esquadria, que aquela geometria tem um material X, é uma parede, é um piso, é uma laje, é um pilar, mas você precisa dar essa informação para ele. Ele não vai adivinhar do nada. Ele sabe que é uma porta, mas você precisa dizer que é uma porta 60 por 2,10. Você precisa dizer que é uma porta que vai entrar em determinado tempo da fase construtiva. Porque são informações que você precisa dizer para o programa, e aí sim ele pode pensar. Então, acho que também atacar essa gestão da informação, atacar essas informações, porque hoje em dia muita gente vende maquete 3D dizendo que é BIM. E tem uma diferença entre a maquete 3D e o modelo BIM. E essa diferença justamente está na informação que aquela maquete tem. E muitas vezes te vende uma maquete BIM, só que o arquivo ele tem... Acho que deu ruim aí no áudio. Só que te entrega um modelo BIM
Foi. Só que te entrega um modelo BIM, você vai olhar para o arquivo tem mais de 2 GB, porque tem 1001 informações que a pessoa nem se deu o trabalho de filtrar para saber o que é que realmente vai importar para aquela maquete e a finalidade dela. Então, eu acho que esses pontos do educacional, de trabalhar na universidade, esse ponto de você trabalhar realmente as expectativas do que realmente vai se usar no BIM dentro da sua vida profissional. A questão comportamental, você tem que começar a pensar, como o Hamed falou, você tem que começar a ter uma visão mais geral das coisas. Por mais que você tenha a sua especialidade, a sua expertise em alguma coisa, você precisa ter uma visão geral, senão você não vai conseguir gerenciar uma obra, porque você está gerenciando nada mais, nada menos do que mais de 10 disciplinas do mesmo projeto. E essa questão da informação, esse gerenciamento de informação, esse guardar de informação, que também faz parte até dessa indústria 4.0 que a gente escuta falar muito. Além dessa evolução tecnológica que esse conceito de indústria 4.0 traz, que a metodologia BIM está inserida, ela também traz a gestão da informação, que hoje em dia é até a chave, o ponto estratégico de muitas empresas, para se manter no mercado de forma competitiva. Então, acho que esses são os pontos estratégicos que eu levantaria, na minha opinião, para tentar trabalhar essa resistência de implementação, de começo de uso da metodologia. Valeu, Thiago. Agora, Hamed, eu acho que seu áudio está mutado. Pronto. Agora, complementando um pouco o que o Thiago falou, né? Por exemplo, a gente tem nas universidades uma carência muito grande de realmente entender, acompanhar essas evoluções tecnológicas, né? O mercado ele muda muito rápido, é muito difícil até, pelo menos as universidades públicas, elas conseguirem acompanhar isso, por uma série de burocracias que existem internamente, de normas, então não pode todo ano estar mudando a estrutura curricular do curso. Mas, no caso da UFC, a gente já teve aí algumas iniciativas. Por exemplo, o EP é um deles, é uma organização que promove uma integração entre o mercado e a universidade, né? Inclusive, a empresa do Thiago é uma das parceiras do EP que faz essa ligação entre a universidade e o mercado. Então, assim, dentro da universidade, o que a gente pode fazer é educar os estudantes para que, quando eles cheguem no mercado, eles já estejam mais ou menos prontos para trabalhar de acordo com o BIM. Mas como é que o cara vai poder trabalhar dessa forma? Ele tem que começar a aprender tudo conectado. Não é chegar lá na minha graduação, começo a estudar um pouco lá sobre cálculo, aí depois no ano seguinte eu vejo cálculo vetorial, aí no ano seguinte eu começo a ver um pouco de estruturas, e aí no final eu vi um monte de conteúdo, eu sei calcular um monte de coisa, mas e aí, isso serve para quê? Serve para nada, porque quando eu preciso entregar na prática ali um projeto, ou fazer uma análise de uma estrutura realmente, ou trabalhar na obra lá e resolver os problemas, eu não fui formado para aquilo. E aí que é o problema. BIM, ele tem muito a ver com conexão. Eu consegui conectar as coisas também. E isso falando em relação à educação, né? Então, se eu quero aprender sobre BIM, não é só chegar lá e aprender Revit. Não é só chegar lá e aprender Navisworks ou ArchiCAD ou algo assim. Eu tenho que entender o que é que vem por trás daquilo, o fundamento teórico mesmo. Então, se eu vou trabalhar com infraestrutura, eu tenho que entender de hidrologia, eu tenho que entender de tudo isso. Só que tudo isso conectado. Eu tenho que entender que no meu projeto, apesar de ser um projeto de um prédio, por exemplo, eu tenho que entender que existe uma topografia ali envolvida. Eu tenho que entender que existem outras disciplinas que talvez eu não estude na faculdade, mas eu vou ver no mercado. Então, tudo tem que ser conectado. E aí, o app, ele surge, pelo menos nos últimos anos, ele traz um pouco dessa vivência que você viveria somente no mercado. Ele antecipa essa sua experiência. Então, lá você começa a aprender a desenvolver projetos antes de você ir para o estágio, por exemplo. Você aprende a ler um projeto, você aprende a modelar, você aprende... Inclusive, você aprende com os erros que dá, né? Quando você não colabora direito, começa a surgir uma série de falhas, e com aquilo você começa a aprender, você vê que é importante montar um processo, e aí você começa a enxergar que
tudo que eu vejo no curso de engenharia civil, realmente, não é só isso que eu preciso para ser um engenheiro civil. Eu preciso aprender também gestão. E gestão não é algo que é muito focado dentro do curso. E BIM também é gestão. Então, assim, quando você tem iniciativas desse tipo, que você simula realmente o mercado dentro da universidade, você começa a aprender coisas que, quando você se forma, você não sabe ainda e vai ter que aprender ali apoiando mesmo, tipo, errando. E aí você antecipa essa sua experiência para quando você chegar no mercado, você está no nível muito melhor, muito mais pronto para o que ele realmente precisa, né? Então, assim, do ponto de vista estratégico, eu acho que a mudança que tem que ter é uma mudança cultural, tanto de professores como de alunos também. Porque não adianta eu chegar para os professores e começar a ensinar aí de um jeito mais... de uma forma mais baseada em problemas e tudo, se os alunos também tiverem uma resistência relacionada a isso, que existe. Então, assim, é uma mudança de cultural dos alunos que tem que ter para eles conseguirem absorver esses conhecimentos de forma mais interligada, mais focada no que eles vão utilizar realmente na prática, no mercado. Tem que ter uma mudança dos professores em si também, não no conteúdo em si especificamente, mas na metodologia que é dada. Mas também, além disso tudo, tem que ter uma mudança de gestão da própria universidade, para que esses alunos consigam realmente se desenvolver e ter um aproveitamento do que a gente chama de BIM realmente na prática, lá fora. Porque hoje na UFC nós temos uma disciplina de BIM, que é optativo, e o foco é BIM. Lá, o foco dela não é você aprender o Revit, o foco dela não é você aprender a ferramenta em si. É você aprender as etapas do ciclo de vida da edificação. E ali você usa algumas ferramentas associadas a isso. Mas o foco não é nas ferramentas. Então, assim, isso não era necessário, entendeu? Ter uma disciplina dessa. Por que ela é necessária hoje? Porque você não vê BIM nas disciplinas no decorrer do curso interligadas. Então, já que você não vê, você precisou ter uma disciplina ali para você ver só isso. Só que o ideal é você ter, por exemplo, começar a ver BIM desde o primeiro ano inserido nas disciplinas da própria grade curricular. E não BIM como uma disciplina separada, isolada. Que aí você começa a conectar. BIM não é uma coisa isolada. Eu não tenho que aprender BIM sozinho. Eu tenho que aprender engenharia e trabalhar BIM, de forma que eu utilize BIM. Então, essa é a percepção que eu comecei a ter nesses anos de caminhada até dentro da própria universidade. Se eu tiver algo errado aqui, o Thiago me corrige aí, que já está no mercado há mais tempo. Não, é super válido isso e, tipo, muitas coisas... É engraçado quando você vai na internet que você vê esses cursos. Hoje em dia, tudo é curso online. Né? Tudo arrasta para cima e saiba mais. Tudo. Impressionante. E a maioria dos cursos que você vê que envolvem a engenharia arrasta para cima e saiba mais como gerenciar uma obra, arrasta para cima e saiba mais como construir uma casa do zero, como construir um prédio do zero, como implementar BIM no seu escritório do zero. Então, acho que dava até para a universidade começar a pegar esses deixos, porque faz falta. Sim. O primeiro MBA que eu fiz quando eu saí da universidade foi gerenciamento de projetos. E eu super recomendo vocês fazerem um MBA. Eu fiz pela FGV, mas eu super recomendo, vocês podem fazer qualquer um. Você olha a grade curricular, são todos bem parecidos. Mas o quão me mostrou que falta uma disciplina de gerenciamento dentro da grade curricular básica. E é uma disciplina que, tipo, ela é básica. Eu até paguei, na minha grade curricular, tem administração. Mas a gente paga uma administração tão básica e não pega nem um pouco de gerenciamento. Podia migrar isso para o gerenciamento, porque a nossa vida se trata de um gerenciamento de projetos. Então, tudo você precisa gerenciar e, às vezes, sentir falta. Você fica com medo quando você sai para o mercado de trabalho e você começa a se deparar com problemas que não é só resolvendo uma equação diferencial que você resolve. Você precisa tomar uma decisão baseada em alguma coisa que aconteceu agora. Então, às vezes, isso precisa ser atacado, como o Luciano falou de forma bem clara e bem show de bola. Inclusive, é um ponto interessante essa questão do gerenciamento de projetos, que no curso da engenharia civil a gente não tem ela, gerenciamento de projetos. Ela existe em outros cursos. Engenharia geralmente tem engenharia da computação, ela é uma disciplina que existe, né? Que é gerenciamento de projetos baseado lá no PMBOK. Mas isso não existe, é uma coisa que todo engenheiro civil, todo não, né? Mas a maioria sai da graduação e já vai fazer um MBA de gerenciamento de projetos,
em algum lugar, porque é algo que é realmente essencial. E não só isso, a gente tem a disciplina de administração, a gente tem a disciplina de economia, só que é uma disciplina que ela não acompanha o mercado, entendeu? Então, hoje, se fala muito em BIM e metodologias ágeis de gestão, né? Isso já é pelo menos que eu vejo muito, metodologia ágil você não vê na grade curricular. Eu acho que não sei nem se o povo sabe o que é. Mas aí você vai para a empresa Júnior, por exemplo, como a Constec, lá a galera usa metodologia ágil. Você vai para o app, lá o pessoal usa metodologia ágil. Você vai para o SEMP também, que é outro projeto de extensão da universidade, também se fala muito nisso. Então, assim, são coisas que hoje os projetos de extensão e organizações estudantis, elas tentam até suprir, mas que deveria vir da grade da própria universidade, entendeu? Que é algo que realmente prepara para o mercado. A universidade tentar acompanhar essa evolução que existe. Obrigado, Hamad, obrigado, Thiago, por esclarecer essa dúvida agora. Agora, uma última pergunta antes da gente passar para o próximo tema, do Pedro Igor. Alguns calculistas costumam usar o TQS ou outros softwares pouco compatíveis. Como fica o contato entre eles para colocar o projeto em BIM? A resistência ou essa cultura está em mudança? Pedro, por experiência própria, é um desastre. Mas é porque é o seguinte, sendo bem claro, existe hoje em dia a tecnologia chamada IFC, que é um avanço, que é uma maravilha. O problema é que nem todas as empresas elas são adeptas ao movimento chamado Open BIM. O que é esse movimento Open BIM? Que alguém pode ter ouvido falar e não sabe o que é. O Open BIM são algumas empresas que se juntaram de marcas diferentes e elas tentam se comunicar entre si, ou seja, se você trabalha um tipo de projeto com algum software que faz parte do Open BIM, provavelmente em todas as outras marcas, em todos os outros softwares de empresas que fazem parte do Open BIM, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais suave o mesmo projeto. Não vou dizer que é 100% perfeito, porque quando você migra um modelo para a tecnologia IFC, por mais completo que ele seja, por mais avançado que essa tecnologia seja, ela ainda é uma tecnologia que está avançando junto com o avanço tecnológico. Então, ainda há falhas, ainda há percas de informação. Então, você precisa lapidar um pouco quando você faz essa migração. Então, você tem muitos escritórios que trabalham com TQS, você tem escritórios que trabalham com Eberic, você tem escritórios que trabalham com softwares de instalações, que eles estão fazendo o projeto deles, eles estão, de fato, aplicando a metodologia BIM, já estão usando softwares BIM, mas quando você recebe... Eu trabalho na VNB a gente não projeta, a gente trabalha com gerenciamento e compatibilização de projetos e gerenciamento de obra. Então, quando a gente recebe esses projetos, e você tenta jogar todos dentro de um mesmo software para criar um modelo federado, e daí você conseguir, é uma bagunça. Eu te confesso, não é a melhor coisa do mundo, não é as mil maravilhas, mas ainda é melhor do que você receber os projetos em DWG e ter que modelar do zero. Porque por mais que ainda há perca de informações, sempre que você for trabalhar com projetos, que você for comunicar projetos que foram criados em software diferente, você vai sempre precisar fazer um apurado dos dados. Você vai precisar fazer um apurado de informações, porque não confie 100% no IFC. Porque existem empresas grandes, e geralmente são as maiores, que elas não são tão adeptas ao Open BIM. Não é interessante estrategicamente para elas entrarem no Open BIM, porque elas por si só já oferecem todas as soluções possíveis para qualquer tipo de projeto. Então, ela não tem esse interesse estratégico de entrar no Open BIM. Infelizmente, acontece bastante. Só que isso está mudando, o mercado está fazendo isso mudar. Nós já temos softwares brasileiros altamente super recomendados, tanto financeiramente quanto a aplicabilidade deles, que substituem softwares de empresas maiores. Então, isso está fazendo o mercado se movimentar nessa tecnologia, mas ainda digamos que você tem um pouquinho de retrabalho, mas você precisa se comunicar com essas empresas, você precisa ter essa comunicação, você precisa receber o seu projeto estrutural e
compatibilizar com a sua arquitetura e com as suas instalações e gerar a simulação da obra. Você precisa. Então, você tem que receber esse projeto. E eu te digo por experiência própria, ainda é melhor você receber um 3D, que mesmo que você tenha que inserir todas as informações necessárias para a sua simulação futura, para o seu planejamento, para o seu levantamento de quantitativos, ainda assim é melhor você receber um 3D do que você receber as informações em 2D. Porque receber as informações em 2D é digamos que se você aplica um BIM é um retrocesso, e requer muito mais trabalho para você chegar no ponto de você ter um 3D. Então, ainda tem esses softwares, tem os que se conversam de forma bem legal, todos os softwares, se vocês entrarem no site da OpenBIM, tem a lista de todas as marcas que fazem parte, e todas elas se conversam legal entre si. Quem não está lá não faz parte, então é um pouco mais trabalhoso. Mas ainda tem essa tecnologia EFC, que também é uma tecnologia que está avançando, que você precisa. Para arquitetura, a tecnologia EFC, eu posso estar até falando besteira, mas para arquitetura, apenas arquitetura, principalmente quando você está trabalhando, eu estou falando de maquetes mais refinadas. Não estou falando de maquetes simples, estou falando de maquetes mais refinadas. Quando você importa para EFC uma maquete que tem todos os acabamentos bonitinho, seja do Revit, seja do ArchiCAD, seja dos softwares da Bento, você olha para o EFC e você fica tão triste. Quando você olha aquela maquete toda cinza, você passou tanto tempo colocando os materiais, criando os ambientes, que você recebe aquela maquete toda cinza. Porque ainda tem esse empecilho, a tecnologia está avançando, e não é só aqui no Brasil, por mais que o BIM já seja avançado em outros países, ainda se tem muito estudo em torno da tecnologia FC por causa disso. E ela ainda é importante, porque sem ela você não ia ter comunicação nenhuma entre os softwares, e muitas vezes você não consegue nem abrir. E exigir que todo mundo tivesse uma máquina de 16 GB de RAM, com placa de vídeo, de tecnologia super avançada para você conseguir abrir uma maquete de arquitetura, por exemplo, de um projeto de um prédio de 30 andares. Então, o IFC te ajuda nisso, mas essa comunicação de software ela ainda é um pouco trabalhosa. Mas a gente reza para que tem muito estudo em cima disso e, com certeza, vão avançar bastante nisso. Mas ainda, eu te aconselho, se você tiver, mantenha o contato com quem usa o TQS, com quem usa esses outros softwares, até mais do que quem ainda está projetando, gerando apenas vistas 8D. Às vezes tu recebe em PDF. Às vezes ele te manda o detalhamento estrutural em PDF. Aí é que é mais complicado. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. A Madi quer acrescentar algo? Então, assim, em relação à parte de estruturas, propriamente dito, geralmente é menos pior do que instalações, por exemplo. Que o TQS, ele tem ali um plugin que conversa com o Revit, ou às vezes você bota o IFC e às vezes ele vai certinho, bonitinho, já recebi uma vez um IFC que ficou bonitinho, outros já dão alguns erros, assim, meio estranhos. Mas, de qualquer forma, o IFC ele é um formato que ele não é um formato geométrico, certo? Como assim não é um formato geométrico? Ele não tem foco na geometria em si. O foco deles não é ser um arquivo que seja bonitinho ali, que eu vá usar para renderizar e virar um projeto para você usar no marketing. Ele é uma extensão focada em informação. É claro que não é as mil maravilhas, como o Thiago falou aí, mas o foco do IFC em si é você conseguir transferir informações entre softwares, né? A ideia dele, muito bonita, de transferir entre qualquer software, né? Inclusive, e hoje já está em desenvolvimento ainda, né? O IFC 5, que aí as promessas aí é que ele seja um pouco melhor, tanto na parte geométrica como de informação, mas, no geral, geralmente quem usa esse tipo de extensão de arquivo é o pessoal da compatibilização, é o pessoal do planejamento, é o pessoal do escritório tipo do Thiago. Mas quando você vai para projeto em si, geralmente se evita. Você só usa quando não tem jeito mesmo. Quando você consegue, geralmente, quando você consegue controlar todo o processo, que às vezes é difícil, você não usa, você evita usar IFC, você tenta usar tudo na mesma ferramenta.
ou pelo menos ferramentas que se conversam melhor. Hoje em dia você tem aí tipo, ferramentas da Autodesk que elas te permitem fazer todos os projetos de todas as disciplinas. É o mais escolhido por todo mundo? Nem sempre, que é um pouco mais trabalhoso. Então você tem ferramentas brasileiras que te dão muito menos trabalho para desenvolver um projeto. Você faz ali um projeto em 20 minutos, a promessa dele. Mas, assim, é claro que não vai ficar o projeto perfeito ali, tudo, mas tem uma automação envolvida ali nas ferramentas brasileiras, como o da AutoQI, por exemplo. Ali você consegue desenvolver mais rápido. Mas essa integração, por exemplo, ferramentas da AutoQI com Revit, ela já é um pouquinho mais complicada. Já não é tão legal assim de se trabalhar. Pelo menos eu prefiro trabalhar sempre no mesmo fabricante. O Thiago provavelmente deve preferir, né? Mas nem sempre a gente consegue trabalhar. Às vezes a gente é contratado para fazer uma parte dos projetos ou um serviço específico e o restante já foi contratado e cada um trabalha no que quiser, então não tem muito como a gente controlar. Mas o preferível, pelo menos, apesar de BIM ser colaboração, de BIM ser interoperabilidade, o preferível é que você trabalhe na mesma ferramenta, ou pelo menos no mesmo fabricante, quando puder. Quando não puder, você trabalha com o que tem mesmo, usa o IFC, usa algumas ferramentas auxiliares ali, alguns plugins da internet para ver se dá uma melhorada. Mas e sempre refinando a questão da informação, porque por mais bonito que o 3D pareça, o que importa ali não é o 3D, o que importa ali é a informação e o que você vai fazer com ela. Então, usando o software que você tiver que usar, recebendo os projetos no software que você tiver que receber, o importante é você estar sempre atento à informação. Eu acho que puxa até para a próxima pergunta aí que o Rafael vai fazer, que eu acho que eu estou vendo bem aqui. Fala aí, Rafael, a pergunta. Aí, eu não sei se é essa que você está pensando, mas essa o daí Cornélio, o Cornélio está atacando de novo, mandou outra pergunta. Como o BIM auxilia o gerenciamento em obra? Eu vejo como algo hierárquico, do engenheiro para baixo. Mestre de obra, pedreiro, pintor, etc. Ele pergunta se é assim mesmo. E a forma de... É exatamente isso que você está pensando, é hierárquico. Mas como o BIM funciona no gerenciamento de obra? É justamente o que a gente faz no escritório. Eu vou te dizer um pouco do fluxo que a gente usa para quando a gente chega. A gente costuma vender os serviços e dividir em dois grupos, pré-construção e construção. Na parte da pré-construção, a gente tem todo o levantamento de informações construtivas, a gente tem toda a parte de modelagem, compatibilização e análise dos projetos, detecção tanto física quanto normativa, que são as chamadas hard e soft clash, que depois de toda essa compatibilização, que você tem a documentação, se faz um planejamento, se faz um orçamento vinculado à maquete e você vai para a obra. Como que isso funciona? Funciona justamente com a questão da informação. Por isso que é super importante no processo de modelagem, que é super importante no processo pré-construção, você trabalhar muito bem as informações que você quer, que você vai precisar e que vão te ser útil, ou seja, são informações que vão afetar a tríplice do teu projeto, que é tempo, custo e escopo. Qualquer informação que afeta principalmente essas três áreas do teu projeto, elas precisam estar na sua maquete, elas precisam estar no teu gerenciamento de obra. E o BIM chega justamente aí. O BIM ele te permite que você tenha em apenas um programa, você pode escolher um programa, você tem todas as informações que você vai precisar para gerenciar aquela obra. Eu não estou falando que o teu planejamento vai sair 100% correto, eu não estou falando que o teu orçamento vai sair 100% correto, que a tua obra vai ser 100% executada no tempo previsto. Não, eu só estou falando que ele condensa as informações num lugar só, facilita o gerenciamento, qualquer informação que você precisa, você sabe onde buscar, e ela pode ser acessível para quem quiser. Problemas disso? É um pouco utópico a gente pensar, muitas vezes quando a gente está pesquisando sobre BIM, a gente pensa, eu vou implementar BIM, eu vou eliminar o papel do meu canteiro de obra. Minha equipe de obra, todas vão ter um tablet e elas vão ter acesso à maquete 3D. Não, isso não existe, pelo menos ainda. Se você entrega um tablet, eu estou partindo do pressuposto de que todos saibam usar. Hoje em dia, todo mundo usa um smartphone, mas
levando em consideração a sua equipe de obra, isso não é uma verdade absoluta. Mas estou partindo do pressuposto de que, digamos que todo mundo sabe usar o tablet. Vou para a minha obra. Se você entrega para, principalmente, a parte mais baixa da hierarquia, servente, aquela parte dos serventes e dos primeiros atuantes, que é pedreiro, pintor. Se você entrega um tablet com acesso liberado à internet para ele, eu tenho certeza que não vai ser somente o projeto que ele vai ficar olhando. Eu te digo com certeza absoluta. Então, é um pouco utópico a gente querer tirar. E se você diz para a sua equipe de ferreiros ou para a sua equipe de marcenaria, eu não vou te entregar um papel, vou te entregar um computador para tu olhar. Ele não vai querer. Ele precisa do papel que ele risca, ele faz as anotações dele, ele risca, ele precisa estar riscando ali, contando com o lápis ou contando com a solda, às vezes eles riscam até com a solda, galera do ferreiro, o papel. Então, você tirar o papel do canteiro de obra é um pouco mais utópico. Mas, o que acontece? Antigamente, a maioria das construtoras trabalhavam assim. O que acontecia? Quando existia um computador no canteiro de obra, era aquele computador que era do escritório, que foi guardado há muito tempo, e a gente manda para o canteiro de obra porque ele tem acesso ao CAD e ele tem acesso, geralmente, ao programa do almoxarifado e um Word. Pronto, é o computador que a gente tinha no canteiro de obra, quando tinha. Com o BIM, você já vê que isso está evoluindo, já estão colocando computadores melhores. Você já tem acesso, você já tem no canteiro de obra um computador que abra, por exemplo, um Revit, ou que abre um Navisworks, ou qualquer programa de outra marca que tem esse gerenciamento de simulação de construção. Então, isso o BIM está te ajudando também no gerenciamento da obra. O que é importante e hoje em dia a gente costuma, quando a gente está fazendo essa implementação dentro do canteiro de obra, é alertar. É muito importante chegar pelo menos até o mestre de obra, que ele saiba abrir o arquivo. Porque se você pegar toda a sua equipe de obra, nem todos sabem mexer no AutoCAD. Mas muitos deles conseguem pelo menos abrir um arquivo DWG, tirar uma medida aqui, tirar outra medida ali. E é importante você descentralizar isso do engenheiro, porque geralmente é o engenheiro que sabe. Mas, geralmente, você tem um engenheiro para uma obra, você tem vários mestres que tomam de conta de mais equipes, e sua obra pode ser gigantesca. Pode ser, por exemplo, um condomínio com 10 blocos. Você tem um engenheiro, tendo só ele que mexa no programa é um pouco complicado. Então, essa disseminação, o fato de você ter um canteiro de obra sem papel é um pouco utópico ainda, mas essa industrialização do canteiro de obra, o fato de a gente estar levando cada vez mais tecnologia para o canteiro de obra te ajuda e precisa, caso você queira usar o BIM no seu gerenciamento de obra. E você usa ele justamente nisso, aplicando o conhecimento que você tem para buscar as informações que você já colocou no seu modelo. Geralmente, o ideal de você aplicar o BIM no canteiro de obras é você já tem a sua maquete modelada, você já tem as suas informações e você já está na fase de simulação e acompanhamento de obra. Então, você roda a sua simulação, você consegue ver serviços que estão atrasados, você consegue ver fluxos de caixa que não estão batendo com o financeiro da empresa, ou seja, vai estourar esse mês, não vai estourar esse mês. Então, dessa forma, o BIM, como ele centraliza as informações e ele te deixa ela de uma forma mais acessível, ele te ajuda, te auxilia no gerenciamento da sua obra. Só que, mais uma vez, não estamos falando somente de BIM, estamos falando de gerenciamento de obra. Então, é aquele conceito que a gente estava até discutindo mais cedo, que às vezes, por mais eu seja expert em BIM, conheço os softwares, conheço os processos, conheço a metodologia. Se eu não tiver aquele background no gerenciamento de obra, fica um pouco falho. E essa hierarquia que você falou, ela existe, e é o ideal que a gente vá descendo cada vez mais degraus nela, se você quiser realmente uma obra com acompanhamento BIM de forma efetiva. É justamente descentralizar esse conhecimento técnico de pelo menos abrir um arquivo, faz um treinamento rápido, ou escolhe certas pessoas que já tenham esse conhecimento. Hoje em dia você tem no mercado várias pessoas que já têm esse conhecimento. Não precisa ser um expert, a pessoa não precisa modelar num Revit, no ArchiCAD desse da vida. Ela só precisa aprender a interpretar, abrir o programa, tirar uma medida aqui, tirar uma medida ali, entender as informações que estão contidas lá dentro. Isso é mais fácil de você passar. Um treinamento simples, você consegue passar e baixar um pouco mais esse poder hierárquico.
Porque esse poder hierárquico, às vezes, ele pode fracassar o teu monitoramento de obra fazendo uso da metodologia, né? Bem-vindo de volta, Rogério. Quer comentar sobre esse tema? Bem, novamente, desculpem, está bem complicada essa história de conexão hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá ótimo. Então, existe realmente algumas limitações, né, algumas delas colocadas aí pelo Thiago, sobre a questão do uso direto do modelo BIM dentro da obra. Por outro lado, eu acho que são coisas que o tempo vai dar cargo, né? O tempo vai ajudar com que elas diminuam. A gente tem um canteiro muito pouco formado do ponto de vista da formação oficial, né? As pessoas, se a gente pegar pedreiro, ajudante e tudo mais, normalmente tem baixa escolaridade. Então, assim, é um problema sistêmico que BIM não vai dar conta disso, vamos dizer assim, né? Ele não vai neste ponto de resolver um problema que está ligado a outras esferas, as esferas da educação no Brasil e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente levantar esses questionamentos e procurar, nestas outras esferas, soluções também, ou fomentar essas soluções no momento que eu começo a levantar esses questionamentos. Então, são dificuldades, que eu concordo com todas aí que disse o Thiago, mas, ao mesmo tempo, acho que é uma grande oportunidade para a gente levantar esses problemas, colocar de novo em cima da mesa, olhar para eles e tentar buscar soluções para essas questões, tá? Que já está no campo da construção civil há muitos anos e pouca coisa foi feita, vamos dizer assim, né? Então, é importante que a gente olhe para isso agora com outros olhos, com uma seriedade, para que realmente a gente consiga fazer acontecer a implementação de todo um processo de modelagem, de verificação desse modelo dentro do contexto de obra e assim por diante. Obrigado, Rogério. Amade, quer complementar? Sim. Uma coisa também muito interessante, que talvez na obra seja uma das grandes vantagens, é o modelo 3D, né? Então, talvez você não tenha um tablet lá para cada um, mas o que você vê também são TVs na sala lá técnica do engenheiro, em que ele abre o modelo 3D e os trabalhadores vão lá, os colaboradores enxergam mais ou menos ali, de forma tridimensional, o que eles vão executar no dia. E ali ele consegue enxergar mais fácil o que está naquele papel, que ainda existe papel na obra, né? Isso aí o Thiago já falou muito bem. Mas algumas dúvidas, muitas vezes, como é que acontecia? Pelo menos na época que eu trabalhei em obra num período, há muitos anos atrás, lá no Maranhão, então lá, o que acontecia? O pedreiro vinha com técnico de edificações, abria lá no AutoCAD, no computador, e o técnico, às vezes, ele fazia um detalhezinho em 3D, desenho, ou até uma perspectivazinha para tentar ilustrar melhor, um desenho mesmo, para tentar ilustrar melhor para o pedreiro como é que ele ia executar. Então, assim, hoje, quando você já tem um modelo em BIM pronto ali, até aquelas modelagens de compatibilização que você manda para a obra lá no Navisworks, ali você já consegue ter uma visualização tridimensional pelos colaboradores da obra muito mais fácil. Então, até para você começar a dar uma noção para ele, isso aqui é o que a gente vai estar planejado para essa semana, e aí ele começa a se comprometer lá, e aí você começa a inserir também outras tecnologias junto, né? Você tem aí a filosofia Lean de trabalho dentro da obra, que ela é muito associada com o BIM. Então, assim, você já começa a ter também rastreabilidade do que acontece na obra. Então, você começa a perceber, meu orçamento aqui, ele estava em 1 milhão, mas eu estou aqui 50% da obra e já gastei 600 mil. Então, está alguma coisa errada. E ali você consegue detectar com mais facilidade onde é que está aquele furo no orçamento, tenta corrigir de alguma forma. Então, assim, BIM no canteiro de obras, pelo menos, eu enxergo como uma possibilidade
Não que usando o BIM não vai existir mais erro nenhum e tudo vai estar bonitinho do jeito que está no modelo. Mas ele te dá a possibilidade de agir mais rápido quando os problemas chegam. Então, é algo que eu vejo que ele auxilia bastante. Obrigado, Rogério. Obrigado, Hamad. Obrigado, Tiago. Esclarecendo a nossa dúvida. Agora, para o próximo tema. Como o BIM se comportou durante essa pandemia? Ele foi alterado? Ele alterou alguma coisa? Ele está sendo mais utilizado, menos utilizado? Como é que ele foi afetado pela pandemia? E como é que ele afetou as pessoas durante a pandemia? Assim, esse período de isolamento, ele, na verdade, trouxe uma aceleração muito grande em relação ao trabalho, certo? Colaborativo de casa, né? Então, antes você estava ali no escritório todo dia cumprindo o horário direitinho e do nada você teve um período de isolamento que você não podia mais ir para o escritório. E as empresas, elas tiveram que acelerar esse processo de avanço tecnológico internamente para que os funcionários pudessem, por exemplo, trabalhar de casa acessando os arquivos da empresa. Não só isso. Quando você trabalha com BIM, as ferramentas, algumas delas, dependendo do tipo de trabalho que você faça, elas te permitem trabalhar em nuvem e de forma colaborativa. Então, pelo menos quando iniciou o período de pandemia, lá no escritório, o que aconteceu foi que todo mundo começou a trabalhar do mesmo jeito que estava antes, só que de casa. A gente já tinha um servidor todo em nuvem, as ferramentas permitiam trabalho colaborativo na nuvem, então foi todo mundo para suas casas, trabalhou normalmente. Da mesma forma que a gente fazia no escritório, só que com algumas adaptações. A gente tinha reuniões online, de alinhamento e tal. Então, eu acho que já em outros tipos de empresa, que não eram prontas para isso, não tinham tudo em nuvem, tiveram que se adaptar. Ali começaram a utilizar servidores em nuvem que não utilizavam antes, alguns levaram computadores para casa, porque geralmente estava na empresa. Então, assim, teve um avanço nesse sentido. Pelo menos na minha realidade aqui. Aí o Thiago e o Rogério podem falar mais das realidades dele. Eu acho que aumentou um pouco mais a busca por formação nessa área, né? Não só em relação ao BIM, mas em outras áreas, as pessoas, agora confinadas dentro de casa, tinham que também cuidar da sua formação profissional. Então, houve muita procura também por cursos online que tratassem desse assunto. E isso é muito bom, porque quanto mais pessoas formadas nesse sentido, mais a gente adianta esse processo de implantação. Tá? Em relação à utilização, não saberia dizer a vocês se houve algum impacto direto da pandemia em relação à implantação, mas a formação, a gente percebeu isso sim, né? Até porque eu estou à frente de curso de pós-graduação e a gente percebeu um aumento de interesses por essa área. Eu acho que só complementando um pouco, só mostrou que as empresas que já tinham todo esse costume, essa cultura de já trabalhar de forma integrada num servidor, num sistema único e os computadores funcionando de forma colaborativa, não teve uma mudança tão grande só o fato de ter que ter ido para casa. Porque, às vezes, até a questão do aparato de equipamentos, a empresa forneceu e levou para casa e tudo mais. Eu acho que só meio que mostrou que, querendo ou não, já é uma coisa que a gente, como empresa, já tem que estar pensando. Só mostrou que o fato, essa tecnologia, o BIM te permite trabalhar desse jeito e que hoje a empresa, se ela não trabalhava desse jeito, ela teve perdas muito maiores do que uma empresa que já tinha essa cultura de trabalhar de forma online, colaborativa, né? E na questão de obra, eu não sei também te dizer se houve um aumento de uso da metodologia, se não houve. Quem utilizava, continuou utilizando e foi uma mão na roda, porque era bem mais fácil você ter aquele controle de evolutivo, você saber o que houve um problema. Problemas teve bastante, porque, enfim, eu acho que nenhum projeto existente dos últimos 5 anos tinha previsto uma pandemia, uma paralisação de quase 6 meses de um setor,
Então, teve esses problemas, teve esses rearranjos, e pode ter certeza que nos próximos projetos, com certeza, vão prever pandemias, pelo menos de uma forma discreta, ou qualquer problema que seja desse. Então, acho que teve essa aprendizagem, mas não sei te informar se houve um aumento de uso da metodologia. Eu sei que quem utilizava continuou utilizando e deu graças a Deus de ter começado essa implementação antes de toda essa paralisação, né? Obrigado, pessoal. Em nome da organização da SEG, gostaria de agradecer a presença dos facilitadores, Luciano, Hamadi, Thiago Bandeira e Rogério Lima. Muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas e nos apresentarem esse mundo de informações sobre o BIM. Eu que Gostaria de fazer agradeço. alguns comentários finais. Eu que agradeço, é uma honra estar participando da mesa com esses dois rapazes aí. Referência em pós-graduação de BIM, o Luciano, que tem todo um movimento. É conhecido esse rapaz aqui no Ceará, viu? Tem todo um movimento dentro da UFC para os estudantes dentro da metodologia. É uma honra estar dividindo com vocês, agradeço, parabenizo pelo evento, parabenizo pela grade da semana toda. Eu estava olhando os eventos que vão ter durante a semana toda, são todos muito, muito enriquecedores, com certeza. Então é uma honra, só agradeço eu como profissional, eu em nome da VMB, que também apoia a gente é uma empresa que faz parte da nossa política de disseminar o conhecimento. A gente não acredita que você dizendo o que você faz e como você faz, você cria concorrentes. Você só melhora o mercado. Então, até, por isso que a gente até tem cursos e tudo mais. Então, a gente está sempre apoiando esses movimentos estudantis, esses movimentos de semanas de aprendizagem técnica e tudo mais. Então, é uma honra. Muito obrigado. Também agradeço o convite. Novamente peço desculpas de todo esse atropelo que teve da minha conexão. Me coloco à disposição caso vocês queiram que eu retorne para me redimir, vamos dizer assim, da minha falha. Eu estou à disposição, se quiser me encaixar em outro momento também. É só dizer que eu me adapto aqui e a gente pode fazer este outro momento, tá? Adicional, um plus, tá? Vamos fazer um plus aí para os participantes. Estou à disposição, tá? Vocês fiquem à vontade, a gente pode combinar sim. E parabenizo a iniciativa, parabenizo por vocês estarem movimentando isso, levando mais instrução às pessoas, mais conhecimento às pessoas. Parabenizo os demais integrantes da mesa, o Thiago, o Luciano, por terem participado conosco aqui neste debate, compartilhando um pouco dos vossos conhecimentos. Uma honra poder conversar um pouco com vocês. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. Eu queria agradecer, né, pelo convite. Foi até inesperado, um pouco. De compartilhar também o conhecimento com o Thiago. O Thiago conheci há alguns anos já, um parceiro do nosso projeto. O Rogério eu conhecia já de ouvir falar, para mim é uma referência. É um prazer muito grande aqui dividir esse momento com esses dois monstros aí do BIM. E também é muito gratificante ver o quanto a Semana de Engenharia Civil cresceu, né? Eu participei da organização da quinta semana, da quinta edição dessa semana, né? E foi algo que a gente viu que é um crescimento gradativo. E agora na 10ª tomou proporções gigantescas. Eu queria agradecer aí a organização de vocês. Foi muito bacana. Toda a estrutura da semana, agora de forma remota, híbrida, né? Remota a maioria das atividades, mas com outras atividades aí presenciais. E é isso. A gente está à disposição, sempre que precisarem, pode chamar. Em nome do App, eu também queria agradecer, porque para a gente é sempre muito bom ter eventos que falem de BIM, porque a gente quer que todo mundo use BIM, entendeu? Todo mundo saiba de como é que funciona, o que é que tem de novidade. Então, cada vez que tem um evento de BIM na UFC, eu já me animo logo. Que é algo que antigamente não tinha muito, era muito carente. E hoje em dia, pelo menos eu posso dizer, tipo, com certeza que a UFC ela tá bem aparada, assim, em relação a eventos relacionados a BIM. E a SEG está aí contribuindo com isso. Muito obrigado a todos. Obrigado.
Obrigado por terem comparecido. Agora, gostaria de agradecer também a todos que acompanharam e participaram dessa discussão. A SEC foi feita para vocês e esperamos que tenha sido uma experiência incrível, enriquecedora. Obrigado. Por fim, eu gostaria de lembrá-los que hoje, às 19 horas, temos a palestra do Profissional do Futuro, que a tecnologia não consegue substituir, com Michelle Snyder. Então, eu gostaria de lembrar que agora teremos um gamification. Então, continue participando, continue atentos. E é isso. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente vai iniciar agora o nosso momento do gamification. Como vocês já sabem, vocês estão divididos em equipes e todo quiz vale pontos. E ao final a gente vai ter diversos prêmios incríveis. Então, o nosso código já está aqui na tela, certo? E nos comentários no chat do YouTube já está a instrução de como participar. Basta vocês entrarem no site do Kahoot e digitarem esse PIN, certo? E como nome, vocês irão colocar o número de inscrição de vocês, como a gente está ensinando no textinho, e juntamente com o seu nome. Talvez não caiba o seu nome todo, certo? Mas o importante é ter o número de inscrição no começo, tá bem? Então, a gente vai esperar vocês entrarem, e tá muito legal esse quiz, então participem, certo, galera? Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Só lembrando, basta entrar no site do Kahoot, utilizar esse PIN que a gente está apresentando na tela, e no seu name, no seu nickname, vocês irão colocar o número de inscrição seguido do seu nome. Pode ser só parte do seu nome, o importante é ter o número de inscrição, certo? Quando todo mundo entrar, a gente dá início ao nosso quiz, e caso vocês estejam com dúvida, é só ir no chat, tá ok? A gente vai dar aí uns minutinhos para o pessoal ir entrando. E quando for 5h55, a gente começa. Olha aí, já temos o Pedro, o Luan, o Luiz e a Ana. Entrem com o seu número de inscrição e parte do seu nome, tá bem? Por que a gente pede parte do nome? Caso vocês digitem algum númerozinho errado no número de inscrição, a gente tem como saber quem é, pelo nome, certo? Vamos entrar, a gente tem muito prêmio bom, muito prêmio massa, certo? E se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade de ganhar prêmios jogando esses quiz que estão incríveis. Vai lá, entrou a Vitória, a Brena, o Geilson e a Juliana. Vamos lá, gente, vamos entrar. Temos 8 pessoas no quiz. Caso alguém esteja com dúvida, basta falar no chat que a gente ajuda, tá bem? Olha lá, agora entrou o Nélio, certo? Se mais alguém for entrar ainda, tiver com dúvida, coloca no chat, certo? Que a gente aguarda. Como eu acho que não tem mais ninguém para entrar, então a gente vai começar aqui, certo, gente? Nosso quiz. Fiquem atentos, as perguntas irão aparecer na tela e as opções aparecerão no chat, na tela de vocês. Então, leiam as perguntas aqui e respondam na tela de vocês, certo? Bora lá, então. Primeira pergunta, o que significa a sigla BIM? Vamos lá, gente, respondendo.
Bora ver que aqui o tempo também é um diferencial, certo? Quem responde primeiro vai adquirindo uma pontuação maior. Temos 5 respostas já. Nove respostas. E olha, todo mundo acertou, galera. Parabéns. Vamos ver como é que tá o pódio. Olha o Caio em primeiro lugar. Segunda pergunta, galera. Quais as rupturas que o BIM trouxe que o difere dos métodos anteriores? Então, tem 1 minutinho aí para responder. E responder mais rápido vai garantindo uma pontuação maior. E lembre que o ranking pode mudar a qualquer momento, certo? Quatro pessoas já responderam. Bora lá. Sete respostas, hein? Tô gostando de ver, vocês estão atentos. Faltam só 2 respostas e o tempo tá acabando. Olha aí, tivemos 7 respostas corretas e 2 infelizmente erraram, né? Vamos para a próxima, então. Olha lá o nosso pódio. Terceira pergunta. Por não ser considerado tão conhecido, a ausência de domínio do BIM não tira sua competitividade do mercado de trabalho. É uma de verdadeiro ou falso? Então, vamos lá responder. Trinta segundos e já temos 5 respostas. 6 agora. Show, todo mundo respondeu e a maioria acertou. Vamos para a próxima, então. Nossa última pergunta. Um dos principais conceitos atrelados ao BIM é: o que será, gente? Participação, inclusão, colaboração ou observação? Duas pessoas já responderam. Parabéns, galera. Todo mundo respondeu. Agora vamos ver como ficou o nosso pódio final, né? Nos nossos primeiros lugares. Vamos lá. Olha lá, o Caio ficou em primeiro lugar, o Luan Vitor em segundo e o Geilson em terceiro. Então, parabéns, meninos. Muito obrigada por participarem do nosso game. E nós teremos mais gamifications durante as nossas programações. Então, participem. E eu agradeço a presença de todo mundo, mais uma vez. E até a próxima.